E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia, do canal Júlia em Portugal. E hoje eu vim atualizar vocês do nosso primeiro mês aqui em Portugal. Eu estava devendo esse vídeo pra vocês, já faz algum tempo que eu tô querendo atualizar vocês, mas vamos lá agora. Não reparem que eu tô um pouco ruinzinha da garganta, mas vamos lá. Eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês que eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar falando como é que foi nossa experiência com o trabalho aqui. Quando nós chegamos, nós já começamos a mandar currículos, tanto pessoalmente, indo nas empresas, como também mandando pelo e-mail, ligando, mandando no WhatsApp, conforme os sites de emprego que tem aqui. Se eu não me engano, na segunda semana, o Andrei já conseguiu o trabalho dele numa empresa que fazia blocos de cimento. Porém, aquela empresa não disponibilizava EPIs, né, para proteção do Andrei. Mandavam ele entrar dentro das máquinas para tirar cimento, com a máquina funcionando. E aconteceu que era algo perigoso, né, para a vida do Andrei. O que aconteceu então? O Andrei acabou tendo um calo no pé por conta do trabalho. E por conta de toda a sujeira e por eles não darem botina, ele usava tênis de tecido, acabou infeccionando o pé dele. E nesse meio tempo, os chefes dele lá pediram para ele pegar algumas máquinas como empilhadeira, e aqui necessita de curso, porque se acontece alguma coisa e você não tem curso, você pode ser responsabilizado. E ele falou que ele não ia pegar a máquina, porque ele não tinha o curso, mas ele ia fazer naquela semana o curso, que a gente já tinha se programado para fazer esse curso. Só que o chefe dele não aceitou e falou então que se ele não ia pegar a máquina naquele momento, ele não precisava mais vir. Então, o Andrei foi meio que demitido por causa disso. Mas foi um livramento, porque era realmente muito perigoso. O pé dele virou um negócio, ele teve que ficar uns 3 dias meio sem caminhar, assim, porque tava terrível. E então, nesse meio tempo, nós dois começamos a trabalhar num restaurante, aqui perto onde a gente tá morando. Trabalhamos por uma semana nesse restaurante, só que era bem complicado, porque a dona do restaurante era só ela na cozinha e tinha mais um funcionário que ajudava ela a atender na sala e também na cozinha. Só que ela era muito complicada, a gente trabalhava abaixo de grito. E, sabe, pra trabalhar eu ficava nervosa de ter que ir lá e trabalhar, pensando que eu ia passar o dia sendo xingada e, sabe, ela não tinha um jeito de falar, olha, faz assim, faz de outro jeito. Não, ela já vinha gritando, era horrível. Aí, eu e o Andrei, a gente decidiu que a gente não ia continuar. Tanto que, principalmente porque a gente foi fazer esse curso ali pra empilhador, pra operar a empilhadeira, né? E ela disse, a gente teve que pedir uma folga pra ela, que era no sábado o curso, e ela disse então que se a gente ia fazer um curso, a gente não precisava mais vir também, porque a gente tem que ter prioridades, ou o emprego ou o curso. E como a gente imaginava que o curso iria abrir mais portas do que tá ali no restaurante, nós resolvemos fazer o curso e não voltamos mais lá. Dessas 2 semanas que foram trabalhadas, né, uma semana do Andrei na empresa e mais outra semana minha e dele no restaurante, nós recebemos tudo certinho, foi feito o pagamento, só para constar, né? E então começou a saga de novamente começar a procurar emprego, né? E então nós mandamos muitos currículos, assim, acho que a gente mandava uns 50 currículos por dia. Todo dia a gente acordava e mandava currículo. Aqui em Pombal tinha chamado Andrei já para algumas entrevistas. E eu aqui em Pombal não tinha conseguido nada. Consegui 3 entrevistas em Leiria, que é uma cidade ao lado aqui, que leva em torno de 25, 30 minutos para chegar. Só que essas empresas estavam me pedindo o meu número do NIS, que é a contribuição social aqui, que é tipo o INSS no Brasil. Só que o NIS eu só consigo fazer com um contrato de trabalho. E como eu ainda não tinha trabalhado com um contrato, eu não conseguia fazer o NIS. E as empresas muitas empresas aqui não estão querendo contratar as pessoas sem o NIS. Só que a gente fica de mãos atadas, porque se tu não tem um contrato, tu não faz o NIS. E
se ninguém te dá a oportunidade de trabalhar sem o NIS, tu não consegue um contrato. Então, a gente tava assim com as mãos bem amarradas mesmo nesse quesito. Eu tive muitas oportunidades, por exemplo, no McDonald's, só que eles falaram, olha, infelizmente tu não tem o NIS, a gente não trabalha com pessoas que não têm o NIS. Então, eu perdi muitas oportunidades por não ter o NIS e, infelizmente, é algo que eu acho que o governo deveria cuidar, porque se eles colocam como regra fazer o NIS com contrato e as empresas não estão querendo contratar sem o NIS, eles deveriam responsabilizar as empresas, talvez, que não estão querendo contratar as pessoas sem NIS, sendo que não é obrigatório. Mas enfim, né, perdi muitas oportunidades, mas acho que Deus tem os seus motivos, né, porque se eu contar pra vocês que se eu tivesse talvez ido trabalhar lá em Leiria, as coisas não estariam se ajeitando como estão agora. Enfim, vou contar pra vocês mais das coisas que estão acontecendo. Nós também estamos procurando aqui apartamento ou casa para morar, porque a gente precisa do contrato de arrendamento para poder comprovar a nossa moradia na entrevista da AIMA. Porque aqui onde a gente tá, a gente não consegue esses papéis. Nós fomos olhar em alguns lugares, principalmente em Leiria e em algumas vilas ao redor de Leiria. Conhecemos lá um casal, um homem que tem alguns restaurantes aqui em Pombal. Conversamos, ele perguntou se a gente não queria trabalhar, né, na restauração aqui em Pombal, em Leiria. Mas como a gente tinha tido aquela péssima experiência com aquela mulher no restaurante, a gente ficou tipo, não, a gente vai procurar por enquanto algo em indústria, que é o que a gente tá procurando, né? E deixamos por isso. Nesse meio tempo, o Andrei tava tentando agendar a entrevista dele na AIMA, porque o meu visto veio com agendamento, que tá pra março do ano que vem, e o visto dele não veio com agendamento. Então ele teve que ir atrás pra fazer esse agendamento, né? Ele ficou contatando a AIMA desde que ele chegou aqui, por um mês, contatando a AIMA, e nada de receber nenhum retorno. Mas, na semana passada, hoje é 24 de setembro, quarta-feira, na quarta-feira passada, ele recebeu um e-mail da AIMA com o agendamento da entrevista dele. Só que o que a gente não esperava é que eles iam agendar, eles enviaram um e-mail na quarta e eles agendaram a entrevista pra terça que vem. Tipo, não dava nem uma semana. E a gente não tinha contrato de arrendamento, o André não tinha contrato de trabalho, a gente não tinha nada. Ele não tinha o NIS, porque ele não tinha contrato de trabalho. Ele não tinha nada para comprovar que ele poderia se estabilizar aqui em Portugal. E a gente ficou, assim, caiu um pouco o nosso chão naquele momento, porque a gente pensou, meu Deus, a gente tá aqui faz um mês e tudo já vai acabar desse jeito, né? Porque tu vai lá fazer entrevista e eles já vão querer te deportar porque tu não tem nada, né? A gente meio que ficou no desespero. Mas eu falei pra Andrei, não vamos desistir, vamos primeiro procurar um trabalho pra você. Então a gente começou a procurar empregos pra ele, só que empregos aqueles bem ruins, assim, que a gente imaginava que ninguém queria, né? Porque geralmente é aí que chamam. Aí ele começou a se inscrever pra servente de pedreiro, para ajudante em casa de idosos, esse tipo de coisa, assim. Começou a se inscrever. Isso na quarta-feira e na quinta. E nada de achar um emprego. E eu ia começar na quinta-feira em um restaurante, só que só part-time, que seria só na parte do meio-dia. Eu ia começar na quinta-feira. Naquele dia, eu acordei, me arrumei pra ir trabalhar e a mulher do restaurante me ligou e falou, olha, vou ficar com uma outra menina, infelizmente não vou poder ficar com vocês duas, mas eu sei de 2 lugares que estão precisando de pessoas pra trabalhar, então vou te passar os nomes se você quiser entrar em contato, né? Tá, ela me passou os nomes e eu entrei em contato com esses restaurantes. Então, eu consegui uma entrevista num restaurante aqui perto, em Pombal. Fui lá na quinta-feira à tarde fazer a entrevista e eles quiseram que eu começasse então na sexta. Na sexta de manhã, fui lá
e comecei a trabalhar no restaurante. E estou até hoje no restaurante, eles já vão assinar o meu contrato tudo certinho. Eles mesmos encaminharam o meu NIS para ser feito, eu não precisei me preocupar com isso. E assim, olha, acho que foi obra de Deus colocar essas pessoas na minha vida, que os meus chefes, assim, são os amores, eles estão nos ajudando muito. E, que nem eu disse, talvez se eu tivesse ido trabalhar em Leiria, as coisas não estariam do jeito que estão acontecendo, sabe? Então a gente tem que confiar em Deus e saber que Ele vai fazer as coisas no tempo dele, né? Por mais que às vezes a gente fique desesperado a minha mãe sabe, né? Eu ligo pra ela, conto as coisas, mas a gente tem que confiar, né? Então, eu estou trabalhando nesse restaurante. Voltando para o Andrei, nós mandamos muitos currículos de quarta para quinta e nada de chamarem ele. Então eu lembrei que aquele homem que tinha o apartamento em Leiria tinha falado que tinha restaurantes aqui em Pombal. E eu mandei uma mensagem para ele perguntando, olha, será que não tem alguma vaga ainda em Pombal aqui pro meu marido? E ele falou, olha, tem de ajudante de cozinha, será que interessa? E o Andrei, ele já tem um gosto, assim, pela cozinha, né? Ele faz muitos pratos em casa. E eu falei pro Andrei, olha, ele tem uma vaga de ajudante de cozinha, será que tu não se interessa? Ele, não, claro, vamos, né? Porque era a última chance que tinha. Na sexta à tarde, se eu não me engano, ele foi fazer a entrevista. E então, no sábado de manhã, ele começou. E lembrando que a entrevista dele da Aima era na terça, e no sábado ele começou a trabalhar. Então, nós dois agora estamos trabalhando em restaurantes. O Andrei trabalha em um e eu trabalho em outro. Só que fica no mesmo caminho, mais ou menos. Porém, os horários são um pouco diferentes. O Andrei começa um pouco mais cedo e larga um pouco mais cedo. E eu começo mais tarde e geralmente largo do serviço um pouco mais tarde. Mas, isso é bem tranquilo. Aí, eu comentei com os meus chefes, olha, o Andrei tem entrevista da Aima na terça e nós precisamos de um atestado de morada, que alguém comprove que nós moramos com essa pessoa, ou de um contrato de arrendamento, né, de aluguel. Será que vocês não conhecem ninguém que tá alugando um apartamento, alguma coisa assim, para que a gente já possa fazer o contrato? Porque, olha, ele tá precisando muito. Daí meus chefes falaram, não, a gente conhece a presidente da junta da freguesia, que é o órgão que faz esse atestado comprovando que a gente mora com essa pessoa, né? E eles falaram, não, a gente conhece a presidente, vamos lá na segunda e ver o que a gente pode fazer. E então, foi isso que fizemos. Na segunda de manhã, fomos lá na junta bem cedo com o meu chefe e ele, então, nos ajudou a ter o atestado de morada para levar na entrevista da Aima. Enquanto a gente não tem um contrato de arrendamento ainda, né? Por isso que eu digo, gente, é Deus, né? Deus me deu um emprego e ainda pessoas que estão nos ajudando, né, a conseguir o restante das papeladas que precisava para a entrevista. E na segunda mesmo, o Andrei já trouxe o contrato de trabalho dele do restaurante. Então, ele tinha o contrato de trabalho, ele tinha o atestado da junta de freguesia, que é o que precisa para comprovar, né, que a gente mora em algum lugar. E também ele já tinha conseguido encaminhar o NIS com o outro contrato antigo dele daquela empresa que ele teve a infecção no pé. Porque o contrato foi terminado e a gente não sabia que a gente podia encaminhar o NIS com o contrato já finalizado, né? Então, na quinta passada, o Andrei foi ver isso do NIS para fazer e deixar tudo certo. Então, ele tinha o pedido do NIS, ele ainda não tinha o número, mas ele tinha o pedido, tinha o atestado da junta de freguesia e tinha o contrato de trabalho. E isso tudo na segunda. E na terça seria a entrevista dele, que foi ontem. Então, o que aconteceu, né? A gente foi atrás de toda a documentação ainda que precisava levar impressa. Deixamos tudo certinho. E na terça era a minha folga do restaurante. E o Andrei pediu uma folga do restaurante dele lá, pra nós irmos então pra Lisboa, que era lá a entrevista dele. Então nós fomos ontem para Lisboa para fazer isso. A entrevista dele era às 4 da tarde. Ele chegou em torno de umas 13h30 lá. Tinha uma lista com o nome das pessoas que tinham agendamento, então
o nome dele estava lá, ele pôde entrar, eu não pude entrar junto porque só entra quem vai fazer a entrevista. Eu dei uma caminhadinha por Lisboa, fui conhecer lá a avenida que a gente tava, mas enfim, vocês sabem o que aconteceu depois de toda essa correria atrás do papel? Eles reagendaram a entrevista do Andrei, porque tinha muita gente agendada para aquele dia e eles não iam conseguir atender todo mundo até as 5 da tarde. Gente, pensa, a gente ficou um pouco aliviado porque o Andrei ainda não tinha o número de Miss, tinha só o pedido. Então, assim, agora vai dar tempo de ter esse número, né? Mas era só isso que faltava. Só que ao mesmo tempo, a gente ficou assim, né? Meu Deus, a gente fez uma correria para conseguir os papéis. Fomos até Lisboa, gastamos, deu uns 20 euros só de pedágio. 20 euros eu acho bastante, né? Pra viajar assim pra pedágio. Eu acho os pedágios aqui muito caros. Enfim, né? Gastamos gasolina, fomos pra Lisboa e lá um trânsito assim horrível. Muito congestionamento. Pra chegar lá e eles falar que vão reagendar, sabe? Mas, tudo bem. Como eu falei, não é tão ruim assim. O Andrei comentou então com o atendente lá que se não tinha como remarcar para uma cidade mais perto aqui, então eles falaram que vão tentar reagendar a entrevista para Coimbra, que é uma cidade que fica aqui mais ou menos a uma meia hora de Pombal. Então se eles conseguirem reagendar para Coimbra vai ficar ótimo, né? Não vai ser tão longe. Então agora estamos aguardando a nova data da entrevista do Andrei. Falaram que até o final dessa semana já iam talvez ter conseguido mandar o e-mail, então vamos aguardar. Mas, de primeira, é isso aí, né? Foi toda essa correria, foi um estresse, mas conseguimos. Agora estamos empregados, estamos colocando as documentações em dia. E assim, qual que é a minha visão desse primeiro mês aqui em Portugal? Nós estamos gostando, né, da experiência. Um mês ainda é tudo novidade, né? É tudo novo. Cada vez a gente descobre coisas diferentes, descobre coisas novas. Estamos gostando, valores assim de mercado, gasolina. Assim, é uma outra realidade, né? Que a gente vive aqui do que é no Brasil. Só que tem uma questão assim que nos preocupa muito, que é a questão do arrendamento. Aqui tá muito difícil conseguir um arrendamento, que é os aluguéis, né, que se chama arrendamento, tá muito difícil de conseguir. Nós estamos todo dia procurando lugares. T0, que é tipo kitnet, T1, que é com um quarto, T2, que é com 2 quartos, enfim. Estamos procurando até quartos para morar, tá difícil de achar, porque o que a gente precisa? A gente precisa de um lugar que dê um contrato de arrendamento, ou que consiga emitir esse atestado da junta de freguesia. Porque aqui onde a gente tá não há essas possibilidades. Quartos, não há quartos para casal. O pessoal só aceita ou menina ou homem, então quartos para casal tá bem difícil de achar. E então apartamento e casa nem se fala, né? Não existe quase, e o que tem tá muito caro, tá em torno de... tá tudo acima de 650 euros. 650 euros, 800 euros, 900 euros, com mais as despesas, né? Água, luz, gás, tem que pagar separado. Então, vira que nem um apartamento de 650, vai virar em torno de 750. E o nosso salário mínimo aqui é 870. Então, um salário, praticamente, ele é só para pagar arrendamento. Outra coisa que muita gente está me perguntando. Então, como é que é os trabalhos aqui? Quando a gente entra naqueles sites de emprego, pra gente olhar as vagas, tem muita vaga assim de motorista de pesados, que é de caminhão, só que aqui tu tem que já ter autorização de residência para conseguir fazer a carteira de caminhão daqui. Então não é algo que tu consegue logo fazer, mas se tu tem experiência e depois consegue fazer a carteira daqui, é um bom emprego, porque tá faltando muito, né? Eles precisam muito, mas não é uma opção para nós agora. Então, o Andrei estava indo atrás de operador de produção, auxiliar de produção, para trabalhar em armazém e principalmente na empilhadora,
porque nós ouvimos falar que aqui precisava muito, a gente também viu vagas que precisavam que a pessoa tivesse o curso certificado aqui de Portugal. Então, eu e ele fomos fazer o curso para que abrissem mais as portas. Só que a gente se inscreveu em muitas vagas, em todas as vagas, na verdade, que existiam, e não chamaram a gente em nenhuma. Chamaram o Andrei para uma entrevista, mas ele acabou nem sendo selecionado. Então, a gente meio que deu um tiro errado, sabe, em fazer o curso. Nós gastamos 180 euros para fazer o curso. Foi um dinheiro um pouco posto fora, porque não abriu portas nenhuma. A gente não sabe por quê, porque nem chama a gente para as entrevistas. Talvez a gente não tenha toda a experiência que eles pedem, né? Não sei. Eu não tenho experiência fabril, mas o Andrei já teve. E a gente não entendeu o porquê, né, da gente não ter sido chamado para nenhuma entrevista que envolvesse isso. E como eu disse, muitas outras entrevistas que eu tinha, eu fiz 3 entrevistas e tive algumas outras ligações, mas que pediam o NIS. E como eu não tinha, perdi essas oportunidades, né? O que tem mais aqui de opções e que talvez não precise tanto da documentação, por exemplo, do NIS, seria a restauração, né? Que são os restaurantes aqui. Que eu acho que é mais fácil de começar. Que então é o que a gente tá agora, né? Num restaurante, o André como ajudante de cozinha e eu estou como atendente de mesa. Mas é assim, vai também da região que você tá, né? Aqui em Pombal foi essa nossa percepção. Talvez em outras regiões seja mais fácil, né, de encontrar um emprego. Mas é o que eu falei antes, se tu tem o NIS, é muito mais fácil tu conseguir um emprego do que sem o NIS. Mas tu vai chegar aqui novo, tu não tem essa documentação. Então tu tem que pegar o que vem, né? Mas agora a gente tá muito feliz, porque os lugares que a gente trabalha, as pessoas são muito legais, são muito gentis, e a gente não tem gente gritando com a gente o tempo todo como era lá no outro restaurante, né? E é tudo muito contraditório aqui, né? Às vezes, pra te conseguir uma documentação, tu precisa de outra, e pra tu conseguir outra documentação, precisa de outra. E é uma cadeia, assim, só que muitas vezes as pessoas barram, né, a tua possibilidade de conseguir uma documentação, como eu já falei do NIS. O NIS eu preciso do contrato para fazer. Se eles não me dão um contrato porque eu não tenho NIS, o que eu vou fazer, né? Então, vai de tu achar um lugar que aceite sem o NIS. Em questão, assim, de sofrer algum preconceito, alguma xenofobia, assim, eu e o Andrei até agora não sofremos nada. Tá bem tranquilo, assim, né, por a gente ser brasileiro, porque tem muita gente aqui em Portugal que tem um certo receio, que não gosta dos imigrantes, porque aqui a situação, assim, ficou muito complicada, né, porque tem muita gente que veio, então é menos emprego, os arrendamentos estão altos, mas eu e o Andrei até agora não sofremos. E que nem eu falei agora, com os nossos novos chefes, assim, vieram de Deus mesmo, porque são muito queridos, estão nos ajudando muito. E eu acho que é isso que eu tinha pra compartilhar com vocês por enquanto. Que eu precisava vir contar pra vocês sobre essa entrevista da Aima do Andrei, como é que foi, né? Que foi uma coisa assim, sem explicação. E vim atualizar vocês um pouco sobre esse nosso primeiro mês. Muitas coisas novas estão por vir, então eu vou fazer outros vídeos ainda. Esse foi mais uma conversa mesmo, pra quem nos acompanha mesmo saber o que tá acontecendo, porque eu não consegui mais fazer nada de vídeo, porque nessa correria de trabalho, assim, eu não tive muito tempo de vir aqui conversar com vocês. Agora são em torno de 11 horas, às 11h30 eu já vou trabalhar, então nesse período aí tô conseguindo fazer o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, curte esse vídeo e deixa seu comentário, deixa suas dúvidas se você tem alguma pergunta para nos fazer. E é isso aí, até o próximo vídeo, um beijo!